Paz e graça, meus amados, que Deus venha abençoar vossas vidas grandemente. Vamos dar início agora a um estudo falando sobre o novo nascimento. Esse estudo terá por tema Por que é necessário nascer de novo. É um tema que está inserido dentro do próprio tema, capítulo 3 do Evangelho de João, que nós vamos estar tratando. Em vídeos pequenos, para não ser cansativo aos irmãos, vamos falar desse importante assunto, a doutrina do novo nascimento. Mas antes de darmos continuidade, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nesse momento, Senhor, por intermédio dessa oração, vem apresentar nas Tuas mãos, Senhor, a minha vida, como a vida de todos aqueles que estão assistindo esse vídeo nesse momento. Que o Senhor venha iluminar o nosso entendimento, Senhor. E que mais uma vez, o Teu Espírito, Senhor, venha abrir a nossa mente e nos dar a mente de Cristo, para que possamos crescer mais e mais na Tua gloriosa presença. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que todo impedimento, Senhor, toda barreira espiritual, venha, meu Deus, cair por terra agora, Senhor. Todo impedimento. Nós sabemos, meu Deus, que o adversário, ele luta constantemente para que não venhamos conhecer esta verdade, que é Cristo, o Teu Santo Filho, o Teu ungido, que o Senhor enviou sobre a terra, trazendo a regeneração, trazendo a reconciliação da humanidade caída novamente com seu Criador. Meu Deus, que esta verdade venha resplandecer cada dia no meu interior, como no interior daqueles, Senhor, que hão de assistir esse vídeo, Pai. Meu Deus, me direciona, que Teu Espírito, Senhor, venha manifestar como me convém falar da Tua poderosa palavra, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Pode tomar a palavra de Deus, se você tiver em mão nesse momento, e vamos estar lendo aqui alguns versículos no capítulo 3 do Evangelho de João. Capítulo 3 do Evangelho de João, a partir do versículo 1, está escrito assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. O versículo 2, Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. O versículo 3, Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Verso 4, disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer, sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? O verso 5, Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Verso 6, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Verso 7, não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Verso 8, o vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Meus amados, preste bem atenção. Alguns versículos aqui vocês vão ver destacado em vermelho. Nós vamos tratar de cada parte que está destacado em vermelho aí para vocês na tela. Amém? Nós fizemos toda a leitura aqui do versículo 1 ao versículo 8 e nós vamos falar de cada versículo em particular, para nós entender com profundidade esse estudo que é tão maravilhoso para a minha vida e para a vida de todo ser humano. Todo ser humano precisa ouvir a doutrina, o fundamento que fala sobre o novo nascimento. E por que todo ser humano precisa ouvir esse ensinamento?
Porque somente através do novo nascimento é possível o ser humano pecador entrar no reino de Deus. A partir deste ponto, ou seja, do novo nascimento, que é a regeneração, que é quando a pessoa nasce para Deus e passa a buscar a Deus no seu íntimo. E nós vamos entender o porquê é necessário nascer de novo. Que tipo de nascimento se está falando aqui? Em profundidade. Amém? O versículo 3, eu quero aqui chamar a atenção dos irmãos para o versículo 3. Vou ler novamente e destacar algumas coisas. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo aqui está em vermelho, está destacado em vermelho. Segue dizendo, não pode ver. A palavra ver está destacada em vermelho também. O reino de Deus. A palavra reino de Deus está destacado em vermelho também. E por que eu destaquei essas palavras em vermelho? Porque é fundamental nós entender cada uma dessas palavras. Observe que o texto está dizendo que para ver, antes é necessário nascer de novo. E o propósito de ver é para que nós possamos ter visão espiritual para ver o reino de Deus. Como que eu consigo ver o reino de Deus? Através do novo nascimento. Mas nós vamos tratar mais para frente esse assunto. Eu só estou destacando aqui as partes que estão em vermelho, amém? Nicodemos, obviamente, não entende o que o Senhor está falando, pois o Senhor está falando de coisas espirituais, enquanto que Nicodemo é um homem natural, é um pecador que ainda não se arrependeu, mas que nesse momento já estava havendo uma regeneração na vida de Nicodemos. Por isso Nicodemos saiu da sua casa à noite para vir ter com a palavra, ou seja, com o próprio Senhor Jesus Cristo. É porque na sua vida já estava havendo uma regeneração. O versículo 5 está destacado também algumas partes em vermelho. Vou ler novamente o versículo 5. Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, nascer da água e do Espírito está destacado em vermelho também. Não pode entrar. A palavra entrar está destacado em vermelho também. No reino de Deus. E reino de Deus está destacado em vermelho também. Todo o contexto está falando de uma mesma coisa. Amém? O versículo 6 é o ponto-chave para nós entender a necessidade de nascer de novo. Está escrito assim na versão Almeida, revista corrigida. Tá bom? O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito, ou seja, Espírito com letra maiúscula, está se referindo ao Espírito de Deus, ou seja, nascer de Deus. Então, nessa versão aqui, esse versículo 6, que é Almeida, revista corrigida, nós temos um entendimento, mas nós vamos ler em outra tradução, que vai nos dar um entendimento mais abrangente. Nós vamos compreender com mais profundidade o que o Senhor está dizendo no versículo 6. Pois o versículo 6 aqui é o texto-chave para nós entender a necessidade de nascer de novo. Se você tiver a Bíblia, a versão linguagem de hoje, vamos ler o capítulo 3, o versículo 6, na versão nova tradução linguagem de hoje. Está escrito assim. Capítulo 3, versículo 6. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Essa é a primeira parte do verso. A segunda parte do verso está escrito assim. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Quem nasce do Espírito, ou seja, com letra maiúscula, se referindo ao Espírito de Deus, é um ser de natureza espiritual. Então nós temos aqui
as duas naturezas, a natureza humana, caída e corrompida, presa no pecado, e a natureza divina, a natureza de Deus, que precisa ser colocada, incestada dentro de cada coração do ser humano, aqueles que ouvir a mensagem e se arrepender. Ali vai haver um princípio de regeneração, que é uma atuação do próprio Deus por intermédio do seu Espírito. Então é importante nós entender esse verso 6. Aqui é a chave para nós entender a necessidade. Necessidade. Por isso que a Bíblia está dizendo, é necessário nascer de novo. A palavra necessário é aquilo que não tem outro meio de fazer. Há uma necessidade de passar, por um novo nascimento. Não tem como evitar isso. Só é possível entrar no reino de Deus, ou seja, entrar no reino de Deus é entrar na salvação através do novo nascimento. Então, você que assiste esse vídeo, assiste com carinho, abre a palavra de Deus e acompanha esse estudo. Principalmente aqueles que ainda não teve esse privilégio de ouvir sobre a palavra de Cristo, o Evangelho da cruz. Nós vamos entender o porquê que o Filho de Deus morreu, veio a esse mundo e sofreu como sofreu para me libertar e libertar a toda a humanidade. Ele veio e pagou um preço com a sua própria vida para resgatar toda a humanidade da maldição do pecado que entrou no mundo. Então é de suma importância que você tenha esse entendimento e acompanhe juntamente comigo esse estudo que certamente será maravilhoso para a glória de Deus. Amém? Então, quero aqui focar no versículo 6. O versículo 6 é o ponto de partida para nós entender por que é necessário nascer de novo. Esse é o tema desses vídeos. Amém? Nós vamos voltar para Gênesis. Nós vamos, através do capítulo 3, que fala sobre o novo nascimento, nós vamos estudar boa parte das Escrituras, para nós entender tudo isso aqui. Amém? Abre a sua Bíblia no capítulo 1 de Gênesis. Vamos estar lendo alguns versículos até nós chegar ao entendimento, da queda do homem. O capítulo 1 de Gênesis, o versículo 1 está escrito assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. O verso 2: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Observe que a terra era sem forma e vazia. E além disso, havia trevas sobre a face do abismo. E quando nós continuamos a ler o versículo 2, nós entendemos que a face do abismo, mencionado dentro do texto, são, na verdade, a face das águas. Ou seja, quando Deus está iniciando esta obra maravilhosa, o globo terrestre estava cheio de água. E não somente isso, mas também havia uma vasta escuridão sobre a face das águas. Mas observe, o Espírito se movia sobre a face das águas. Tudo isso aqui tem uma linguagem espiritual, a linguagem figurada, para nós entender mais na frente, e nós vamos entender sobre tudo isso. É algo profundo que está revelado aqui no livro de Gênesis, logo no princípio, na criação. E observe que no versículo 3, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Você quer entender mais sobre esse assunto? Assista a segunda parte desse estudo. Que Deus abençoe. Fique na paz do nosso Senhor Jesus.